ele é um ex-fazendeiro. Exatamente. Ele participou também de edição da Fazenda. Ele é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, não só pelo profissional dele, pelo pessoal, e também sou um cara muito grato de me apresentar à televisão, porque eu nunca tinha visto televisão, né? E ele foi o cara que me apresentou à televisão. Olha que bacana isso. Então, cara, eu tenho uma honra agora de receber ele, João Kleber. Entra, João! Finalmente! Você tá bom, João? Querido, obrigado aí pelo carinho. Bem-vindo, João! Bonito estúdio, hein? Pô, tá? O que você achou, João? A primeira vez que eu vim, já tem muitos anos. Faz tempo, era João. Era Faz diferente. tempo. Tá, parabéns ao pessoal da equipe aí, viu, Bertô? Parabéns aí, Marcelo. Ô, João, Tá que bom? legal ter você aqui, João. Obrigado, é um prazer meu, rapaz. muito- Eu tô te devendo essa visita faz tempo, né? Verdade, verdade. É que agora, como a gente voltou a gravar, como eu não tô fazendo o programa diário, porque eu voltei a gravar o teste de fidelidade. Teste vai voltar? Vai, voltou, já tô gravando, já gravamos 5. Aí. Já gravamos 5 programas. Olha. E ele estreia agora em fevereiro, né? Que top. E a direção queria que estreasse em novembro, mas por causa da Copa do Mundo não era legal. Porque tudo focado pra Copa do Mundo. É. Tá? E então, agora ficou mais tranquilo. Então eu gravo o teste de fidelidade 2 vezes por semana. Boa. E o João Kleber Show, vou lá e faço as cabeças, aquelas coisas todas do programa das pegadinhas, né? Sim, sim. Que vai bem pra caramba, gente. O João, ele é assim, a gente acompanha hoje o Ibope e tal. É impressionante. Assim, a gente tem hoje um cenário da emissora de audiência e tem o cenário do João. João sobe um picão lá. Não, João vai lá, levanta o bagulho que dá medo. O meu programa, ele faz o seguinte, ele vai 1h05, 1h07, 1h08, 1h09. Então... tá tendo a NFL. Da NFL e volta, vocês também estão aqui. Então a gente faz aquela jogada de horários, né? Verdade, então eu João. fico muito feliz porque qualquer horário que coloca o programa, em qualquer horário que ele é colocado, o João Kleber Show, ele vai, né, meu? E o próprio Você na TV, quando ele era de manhã, com essa modificação que foi feita, né, tal da programação, e aí colocava o Você na TV, vai. O Segredo, vai, entendeu? Então, ficou muito complicado para eu fazer 3 programas, não dá pra fazer. Um já dá trabalho, 3 então. E o teste de fidelidade é a minha... Como eu posso... Os segredos eu gosto bastante também. Mas é programa diário. A caixa. Duas coisas de João que todo mundo fala, teste de fidelidade e o segredo da caixa. Então, mas o programa, o segredo, o programa da manhã, ele dá muito trabalho. Porque primeiro que você tem que gravar... o segredo que você tá falando é o segredo da pessoa. Da pessoa. Da pessoa. Também é legal. E é o segredo que tá na caixa. Tinha o da caixa exatamente, também. É que agora tá o segredo da pessoa, que também é muito legal. Que a pessoa depois você espera, aí de repente ela revela o que é, gente, você fala, não é possível. Não, isso é coisa do João só. É surreal, né? Só você Onde sabe você fazer acha isso, essa João? turma, mano? Meu, é inacreditável. A produção que acha, né? Eu fico só Cara, de zoeira lá, né? puta, Esse é o talento da produção. A equipe da produção é muito legal. Porque eu tenho uma equipe que é uma equipe só para os 3 programas. Sim. Né? É a equipe pro Você na TV, Sim. é a equipe pro Teste Fidelidade e a equipe do João Kleber Show. Sim. Então, a gente colocou assim, o núcleo JK, né? Sim. Então, eles vão, por exemplo, como agora a gente parou com Você na TV, já tem bastante programas gravados, então o Teste Fidelidade, ele fica à mercê de uma outra produção, quer dizer, a mercê no sentido positivo, né? Sim. Fica a equipe distribui. Então, o Rafael, que dirige os 3 programas, e o Teste de Fidelidade, que como eu digo sempre, que é o minha coqueluche, né? Sai até uma matéria essa semana em Portugal, até eu colocar aqui, te mandar aqui, você vê. Eu vou perguntar da Charlotte, daqui a pouquinho. Essa matéria saiu hoje na TV portuguesa, eu até mostrando pra minha equipe. Onde tá aqui? Deixa eu procurar aqui. Tá aqui. Opa! João Kleber tem audiência líder lá Onde em Mas Portugal. essa é a minha curiosidade da tua passagem por Portugal, João. Ó, saiu uma matéria em Portugal, onde é que tá? Tá aqui, ó. Na News TV, da PT, né? Dizendo o seguinte, os programas que marcaram a televisão portuguesa de todos os tempos. Então, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Abriu a marcação. Era nacional, Portugal inteiro, nacional. João? Bom, eles dizem assim vários programas. Deixa eu tentar puxar aqui, senão vão pensar que eu tô contando história, né? Nada. Não, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô abrindo aqui.
A internet brasileira é complicada, né? Ó, os programas que marcaram a TV portuguesa. Aí tá aqui, você vai lendo aqui, ó. Jogos de Sem Fronteiras, na RTP, que é a TV estatal, de 79, 82, 98. Aí colocaram Big Show 6, que foi um programa muito legal em Portugal, de 95 a 2001, né? Aí vem o Fiel ou Infiel, é de 2005 a 2007. Que é o seu. Que é o meu, entendeu? Big Brother, aí o Big Brother Portugal. também. Então, os programas que marcaram a história da TV portuguesa. Então, eu fico muito feliz de ter ido para Portugal, Sim. um artista brasileiro, com Europa, todo o público, né, meu brasileiro. E ali, quer dizer, os participantes portugueses, a plateia portuguesa, a equipe portuguesa, o apresentador brasileiro, a gente conseguiu levar e ser um dos programas que marcaram a TV portuguesa, né? Então isso me deixa muito orgulhoso. Como o Teste de Fidelidade marcou aqui também. O Fiel e Infiel é a versão portuguesa do Teste de Fidelidade. Do Teste de Fidelidade. Boa, Bartô. Boa. Maravilha, cara. E o teste, por isso que eu digo, então o Teste de Fidelidade, por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque o teste de fidelidade é muito importante pra mim. Sim. Então eu tenho que tratar ele com muito carinho. E essa versão que nós vamos fazer agora, do Teste de Fidelidade, que a gente batizou de Teste de Fidelidade 2.0, é porque ele vem modernizado. Porque vem com a rede social, Sim. Tem detetive, tem pesquisa tal de todo tipo, tem drone, tem os cambal. Olha. É uma produção muito grandiosa. E o Marcelo de Carvalho, que é um dos donos da RTV, ele fez questão de acompanhar as primeiras gravações e ver como a gente tava dando a roupagem. Então é uma roupagem... você vai assistir o programa, você pensa que tá num stream. Entendeu? Olha, é muito legal. Isso também, o Rafael, também o David, que cuida da parte externa, o Marcelo de Carvalho, o Robertinho. Então, todos nós nos juntamos para poder dar essa roupagem ao novo texto. Por isso que tá me tomando muito tempo. E vai passar que horas? Vai ser às quartas-feiras, às 11h30 da noite. Quartas-feiras, 11h30 da noite, em breve estreia, mais ou menos... Fevereiro, gente, o ano que vem. Programação 2023. Porque nós vamos entrar em férias agora, né? Sim, dezembro. sim. Daqui a menos de um mês, nós estamos entrando em férias. E vai continuar aquelas coisas grandes, né? Sim! Ai, como era grande! O Bartô me lembra muito o Paulo Silvino. Ai, como era grande! Lembra? Lembra mesmo, Silvino? Grande parceiro, grande amigo. Meu, deixa eu só dar recado aqui, já a gente continua com o João. Olha, um novo mundo de entregas rápidas se abre para o seu negócio com a Lalamove. Olha, você escolhe o melhor veículo e tem aquela entrega rápida pagando muito pouco. Gente, a Lalamove também conta com rastreio em tempo real e API de integração com o seu e-commerce para mover as suas vendas. Olha que maravilha, presta atenção! Acesse lalamove.com ou baixe o app, digite aí código LALA60, LALA60 na área de cupons e ganhe 60% de desconto no seu primeiro pedido. Lalamove, a entrega que move o seu negócio. A laranjinha, né? Laranjinha, quando chega em casa é uma delícia. Exatamente. Eu adoro Air Fryer Mondial, sabe por quê? Me conta. Porque além de linda, prepara tudo rápido, saudável e sem óleo. Olha que bom. Gente, a Air Fryer Mondial faz pão de queijo, bolo e até picanha. Podemos fazer várias e várias receitas, como assar, fritar, cozinhar e gratinar. A linha de Air Fryer Mondial é completíssima. Tem tamanho até de 5,5 litros de inox e até digital. Uma delícia, né? Nossa, que coisa boa. Dá pra fazer cada coisa gostosa. Quer fazer de tudo, mas tudo mesmo, sempre no ponto certo? Claro. Só com Mondial. Afinal, Air Fryer é Mondial. E Mondial é escolha Gente! Eba! Mondial! É bom, quebra galho em todo mundo, viu? Pô, é Nossa muito senhora. bom. A gente continua nas redes sociais, já volta pra rádio. Rapidinho, voltamos já. Entra o break na rádio, a gente continua nas redes sociais, depois vambora. volta pra rádio. Ô, João. Essa é o novo modo de trabalhar, né, meu? Exatamente. Mudou, João. Rádio teve que se adaptar. É claro. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Charlotte. Charlotte Pink. Eu acompanhei muito Charlotte Pink. Era algo muito moderno pra época. Muito louco, né? moderno. De repente você foi, acho que,
tirando ali o Silvio Santos, que levava as drags, as transformistas, acho que quem pôs uma drag a primeira vez foi você. Fui eu vestido de drag. De drag? Eu Não, fazia é o João. drag. Era eu fazendo a drag. E por que Mas é sumiu, principalmente nos dias de hoje, com hoje as pessoas falando de identidade de gênero de tudo isso. É que hoje fica mais complicado. Não quer dizer que eu não volte com a Charlotte. Porque você nunca fez de maneira pejorativa. Não, pelo contrário. Você fazia se divertindo. Inclusive, eu tava conversando com a Juju lá da Rede TV, a Juju Bonita, ela falava, olha, o João ele fazia de uma maneira, a gente tava conversando, que homenageava. Sem dúvida, sem dúvida. A classe. Não, e várias vezes eu fui na noite, eu vestido de Charlotte, como se a Charlotte fosse a repórter. Várias vezes eu fui na noite de São Paulo e também do Rio de Janeiro, ver os shows das drags, as transformistas, né? Sim. E era muito legal, foi muito legal, foi sempre muito bem recebido. Fui, na época, nós teve a parada gay, eu cheguei de helicóptero na parada gay, né? Aqui na Paulista. Olha. Foi muito legal. A Charlotte era meiga, a Charlotte tinha uma personalidade assim. Na verdade, eu me inspirei no RuPaul, que é americano. Sim. O RuPaul americano. Me inspirei nele. Isso lá no final dos anos 90. O RuPaul tá até hoje. Inclusive, ainda ele faz um reality das drags, né? Das drags, exatamente. O RuPaul. Mas na época, o RuPaul, ele tinha um talk show, né? Fazer uma drag americana. Ele revolucionou também nos Estados Unidos isso. E foi muito bom, foi muito gostoso fazer a Charlotte. E, aliás, os primeiros 2 dígitos da Rede TV não foi o teste de fidelidade, foi a Charlotte. Foi a Charlotte? O teste depois é que veio bombar. Caramba. Mas foi a Charlotte, porque... Era o TV na TV. Eu te vi na TV. Eu te vi na TV. Te vi na TV. E inaugurei a Rede TV em 99, foi o primeiro programa da Rede TV. Sim. Né? 99, a direção da Mônica Pimentel. Sim, eu lembro. Que hoje é uma grande CEO, né? De Call Channel. Sim, com a fusão de todo, com a Warner e tudo, né? Virou top. Então, e a Mônica dirigiu o programa, aí a Mônica foi ter neném, né? E aí eu acabei apresentando e dirigindo o programa. Você participou. Lógico. E com muita honra. E eu lembro que a sua ex-esposa, a Vânia, também ela te ajudava ali também. Ela dirigiu o teste de fidelidade. Mônica Pimentel novinha, lembro também. Cocada. Cocada, o pessoal... Cocada é uma figura. E nós, o teste de fidelidade e a Charlotte... ainda não era nem na Rua Bahia. Sim. E nem aqui onde é hoje em Osasco. Sim. Nesse estúdio maravilhoso que nós temos aqui na Rede TV, aqui em Osasco. E nem na Bahia, quando era uma menor. Antes ainda. Era antes, era na Leopoldina. Caramba, nossa, era uma produtora, a gente gravava numa produtora. E ali que começou o TV na TV, o Super Pop, o TV Fama era diferente, não era como é hoje. Tinha um Interligado. Programa, Interligado. Tinha. Lembro que você fazia o C1 e C2, que eram os seus humoristas. Exatamente. Tinha auditório, tinha o Karnak, o conjunto, a banda Karnak. Sim! Sim! Filho do Abujanra. Exatamente, filho do Abujanra. E o Abujanra, filho, né? Caramba, quer dizer, muito legal. mano. Não, a gente começou com tudo. Eu fiz uma entrevista. De Charlotte Pink, eu entrevistei. Foi muito legal. Eu entrevistei o saudoso Lafon. Agnaldo Timóteo. Aí depois eu fiz umas matérias no Rio de Janeiro de Charlotte com personalidades da noite, carioca do High Society, né? Sim. Da sociedade. Passamos trotes também pro Timóteo, viu? Pro Timóteo, lembra disso? Passamos pro Timóteo também. Passamos pro Timóteo e passamos trote pro Zagalo. Zagalo, pro Silvio Luiz. Tinha mais. O Zagalo tinha acabado de dirigir a Copa de 98, né? Isso. E aí, depois que ele deixou a Copa de 98, o Brasil foi vice-campeão na disputa com o que nós chamamos de Copa do Mundo agora, né? Estamos aí no momento da Copa. O Brasil foi vice-campeão com a França, que teve aquele negócio do Ronaldinho, que ele teve o piripaque dele lá. Passou mal. E o Zagallo era o treinador. Vou ter que me engolir! Exatamente. E aí, em 99, estreou a RTV. E o Zagallo, desde 99 até 2000, final de 2000, ele não dirigia clube nenhum. E aí,
E eu e o Marcelo fomos passar um trote pra ele, conseguimos um telefone e ligamos que a gente queria contratar ele pra um time de futebol. Porque o Marcelo se fazendo passar... Pagando pouco. Se fazendo passar por diretor de um clube de futebol. Pelo dirigente. Dirigente. Mas que tinha muita vagabundo. bala. Mas time de terceira divisão. Pô, mas... Bom, explica melhor você falando. Aí a gente ofereceu... Eu lembro que a gente ofereceu uma micharia pra ele. Equivalente hoje, R$2.000, mas não vale transporte. Ele ficou bravo, bicho. Ele começou, vocês não respeitam, não sei o quê, não sei o quê. E ele é invocado, né? Ele era invocado. Até o João pegar depois, que ele se irritou, falou, Zagallo, não, você tá aqui ao vivo na Rede TV, o João Kleber. Aí ele... Olha, acalmou. Aí fizemos uma homenagem a ele. Você é um gênio, você é um patrimônio do futebol brasileiro, escambau, tal. E aí depois... Bons tempos. Anos se passaram, aí me encontrei com ele no Rio de Janeiro, ele falou, ô João, nunca vou esquecer quando você vai aquela brincadeira comigo. Eu falei, pois é, Zagallo, você é maravilhoso, você é incrível, né? Cara, um beijo pro Zagallo aí. Essas coisas ficam, né, bicho? É muito legal que fica, né, como forma de homenagem também, sempre. E, João, deixa eu te falar, eu quero fazer uma pergunta, mas eu queria que essa pergunta que eu vou fazer, que foi o início de tudo, tivesse na rádio também. Então eu vou dar uma... Você quer fazer sua pergunta? Depois eu pergunto a minha. João, você tem uma trajetória maravilhosa na televisão, mas você já foi motoboy. Fui. Na época não era motoboy, era office boy. Office boy. Office boy. Eu fui office boy de uma empresa da Swift Arma. Era uma empresa. Pode falar o nome da empresa? Pode. Era a Swift Arma. Aqui no Evólia da Gabô. Tinha 13 anos. Quê? De salsicha, carne. Swift mesmo? Swift, é carne. Swift, né? olha. E aí é o seguinte, aí eu fui procurar emprego numa co-irmã de vocês, na Jovem Pan. Sim. Né? E aí, de office boy, porque eu queria trabalhar em rádio. Então eu falei, a única forma é poder... Eu sou office boy, então eu vou procurar de office boy lá. E me aceitaram. E aí comecei a trabalhar na rádio, aí depois fiz um programa que deu grande sucesso, que era o Show de Rádio, o San Girardi, que depois veio o Serginho Leite, Escovo, Tatá. Grande. Nossa, pessoal maravilhoso. Aí eu fazia imitações, fazia personagens dos clubes de futebol. Sim. E assim começou. Cara, que legal. Que show. Eu sei que eu fui assistir o João, mas nem pensava ainda em trabalhar num teatro. Eu não lembro qual que era. Maxud? Eu não lembro se era o Acho que era o Maxud. Maxud Plaza. Acho que era o Maxud. É. E eu vi o show. Eu fiz aqui em São Paulo, eu fiz no Procopio Ferreira. Não era o Palace, não, né? Não, fiz no Palace também. Então era o Palace. Foi no Palace, eu fui no Procopio Ferreira. É. Inclusive, na época do Procopio Ferreira, tava se gravando o programa do Sai de Baixo. Sim! E aí a gente teve que diminuir o espaço das poltronas. Pra poder depois montar aí. Não. Porque é o seguinte, porque as últimas 4 fileiras ou 3 fileiras do teatro era onde ficava a câmera geral do programa. E eles tinham que era um tripé, né? Isso, né? E eles tinham a parte também de áudio que ficava ali. Então, comia ali 3 filas ou 4 filas. Tal, e eu ficava já danado, porque, pô, eu queria um teatro grande, eu tinha outro lugar. Tudo, né? E eu fazia sexta, sábado e domingo. Então, como eu tinha patrocinadores legais, então os patrocinadores tinham um número X de ingressos, né? E eu tinha que faturar. Espaço ali. Eu tinha que faturar, né? Eu mesmo produzia, né? Sim. E faturar. Então eu colocava, que já era bastante, né? Hoje é mais difícil colocar isso. Eu colocava lá 600 pessoas. Muita gente pra caramba. 600 pessoas, sendo que dessas 600 pessoas, lógico, 100 e pouca, 200, quase era dos patrocinadores, né? Que fazia parte. Então eu ficava com 400, vamos lá. Então eu tinha que pagar o teatro, tem que ter lucro, mas 400 já é bastante, mas o teatro caro, era um teatro caro. Procopio Ferreira era um teatro caro. E é maravilhoso, era top, maravilhoso. Top. E aí então eu falava, pô, tinha que ser justamente comigo. Aí o Fagundes também fez posteriormente lá e a gente comentou até a respeito disso, né? Eu lembro que fazia show de humor. Era você num teatro, Jô Soares com o show do Vivo Gordo em outro, o Tom Cavalcante em outro. Eu lembro que eram vocês 3 assim. E tinha o Rebelo que fazia no Maxud. Sérgio Rabelo. Sérgio Rabelo. E o que gaguejava, como chamava o... Zé Vasconcelos. Era vocês. Era um em cada teatro. Da geração. E eu fui assim, você foi assim, o Tom Cavalcante na época
e fui assistir. O Jô não assisti. Olha aí. O Jô era maravilhoso. Eu perdi o do Jô. O Jô fez no Procópio também. Fez o Jô no fazendo Procópio também. O Jô, da geração mais recente, da época, era eu e o Tom, né? Você e o Tom. Eu e o Tom Cavalcante. Exatamente. Porque as feras eram Chico, Jô, Agildo, né? Silvinho. Chico É verdade, Silvinho. Eram os gênios da comunicação da área de humor, né? A gente não falava stand-up, a gente falava o monólogo. Exato. E que era o stand-up. Que é o stand-up. Já. Vamos voltar na rádio. O João Kleber hoje com a gente. Pode fazer sua pergunta, aliás, nas nossas redes sociais, que a gente já vai perguntar pro João, tá bom? Lembrando que o Chupim vai até às 8 horas da noite e... Voltamos da Metropolitana 98.5, além das nossas redes sociais, Bartô. Todas elas. Procura a gente, o que você acha? Gente, hoje João Kleber aqui no Chupim. João Kleber Show. Para! Grande matéria. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade, existe um mito de que me contaram essa história, não sei se é verdade, nada como você pra confirmar, que na época da política, lá atrás, Fernando Collor, tudo, você fazia shows também na casa da Dinda, pro meio político? Não, ou nunca fiz show político, nunca fiz. Show político, não. O que aconteceu na época é que o Zico, ele era ministro do Desporto. Sim. O Zico, né? E aí, além do Zico, ministro do Desporto, eu tinha apresentado o programa do Chacrinha em 88. Verdade, substituiu o Chacrinha a pedido do filho do Chacrinha. Essa história eu quero que você conte depois, João, por favor. Então, o Collor, o Fernando Collor de Mello, Sim. ele, quando ele saiu candidato a presidente da República, ele era muito amigo da família do Leleco Barbosa, tanto que ele é padrinho da filha mais nova do Leleco. Sim. O Leleco é o filho do Chacrinha, né? Sim, sim. E aí, com a proximidade nossa, a minha, do Zico, com o Leleco, o Fernando fez um evento da LBA, lá com a esposa dele e tal, que era na época a esposa dele, né? Que era a primeira dama, a Rosane Collor. Sim. Fez um evento de um jogo de futebol. E teve também uma caminhada, uma corrida, uma coisa assim. E aí eu estava lá. Então, o Zico, o Leleco, tava o Bernardo Vôlei também. Então foi uma coisa... a Cláudia Raia também estava. Então foi um evento produzido para promover uma coisa de assistencial e tal. E aí eu tava com o Zico, tava com essa turma. Mas show mesmo, esse negócio pra político, nunca fiz show político. E em relação ao Leleco... Nem gosto de me misturar com política. Sim. Né? Em relação ao Leleco, que escolheu você pra substituir o pai dele. Como foi isso, João? Não, eu morava no Rio, né? Sim. Eu tinha feito o Júlio de Chacrinha há algum tempo. E depois já estava com outros projetos dentro da própria Globo. Eu fui roteirista de humor, trabalhei como humorista. O João Kleber, o Chacrinha te abraçou, né? Então, isso que eu estava explicando para você. Aí eu estava em casa, toco o telefone, a secretária do Boni, né? Me ligou dizendo assim, olha, o seu Boni quer falar com você aqui. Eu falei, pô, será que eu fiz alguma merda e não tô sabendo? Né? Pô, Boni chamar, né, meu? Nunca se pensa que é um negócio bom, né? O Boni chamando, né, meu? Boni tocando o telefone, né? Aí eu fui e olha, eu falei, quando que ele quer? Não, ele quer que você venha pra cá agora, se possível. Eu falei, aí que deu merda mesmo. Aí eu fiz alguma lambança mesmo, né? Aí eu peguei e falei, tá bom, legal. Vou aí e tal. Era a Mônica, a secretária dele. E aí eu cheguei, fiquei esperando na antessala, e do meu lado, sentado, tava o Dias Gomes e o Tarcísio Meira. Eu falei, pô, meu, a bronca deve ser grande. Será que eu falei alguma coisa do Tarcísio Meira? Na boa, eu sou. Né, Travando, né? Travando. Aí passa o Daniel Filho, entra na sala do Boni, volta e senta e volta, e olha ali parado. Falei, eu fiz alguma lambança e não tô sabendo. Bom, aí na sala já tava o Leleco, eu não tinha visto o Leleco entrar. Aí o Boni, a secretária mandou entrar, o seu Boni quer falar com você. Aí entrei, no que eu entrei... Tremendo. Na boa. Na boa, mais ou menos. Aí o Boni falou assim, olha, João, tudo bem, tranquilo. Ó, é o seguinte, senta aí, eu tô aqui com o Leleco, tal. O Chacrinha, como você sabe, tá passando um problema de saúde aí e tal. E aí, conversando com o Leleco, a pedido do próprio Leleco, a pedido do próprio Chacrinha, e eu endosso, você apresentar o programa junto com o Chacrinha no próximo sábado já. Eu falei, ele falou, por quê?
Tá com medo? Falei, não, pô, medo nada. Não, tranquilo. Ele, primeira coisa, tá com medo? Falei, não, tá. Tranquilo. Tinha 27 anos, você imagina? Não entrava mesmo nada. Não, tô de boa, tranquilo, beleza. Ah, então tá bom. Então é o seguinte, eu tô saindo pra almoçar com o Daniel, que era o Daniel Filho, e você fica aí com o Leleco, conversa, e aí já tá tudo acertado, você conversa com o Leleco aí direitinho e tal, e depois a gente vê aí o que faz nessa parte financeira. Ah, beleza, tranquilo, bom. E aí, fui pro Leleco, o Leleco falou, João, nós vamos lá pra casa do papai, ele morava no Itanhangá, né, vamos pra lá, e a gente conversa com o papai que quer falar contigo. Aí fomos lá. Aí fiquei conversando. Eu nunca chamei o Chacrinha de Chacrinha, só chamava ele de Seu Abelado. Seu Abelado. Pá. E aí o Chacrinha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você não faça assim, se não for legal, isso aqui você faça, isso aqui você não faça, mas fique à vontade, faça de conta que você está na sua casa. Ele era igual. Igual. Falava igual. É igual. A fala era igual. Falei igual. Não era personagem. Agora, o Chacrinha era um cara muito sério. No particular. Sério que eu digo, né? Ele era um cara descontraído, mas não era aquele cara do palco, né? Quer dizer, ele era divertido no seu particular, mas mais fechado, mais tranquilo, assim, mais um ser humano qualquer outro. Dizem que era o protetor de todos. Era o protetor de todos nós. Das meninas. Era das meninas. Não. Eu tenho uma prima que foi esse chacrete. É mesmo? Ana Maria. Então você pergunta ela, ele deixava ninguém se aproximar. Sim. Não deixava ninguém se aproximar. Falava mesmo, falou. Ela falou pra mim. Todo mundo fala. Falou que, não tinha muita gente querendo, porque era chacrete, era uma referência de mulher na televisão. Queria pular dentro da televisão. Imagina, na minha época, não, mas ele falou, ele imagina, eu com 27 anos de idade. Aí ele falou assim, aquele mulherada toda lá. Ele falou assim, você, cuidado, não se empolgue. Você não mantenha respeito. Eu falei, não, Chac, pelo amor de Deus, eu tô indo lá pra trabalhar. É um privilégio poder estar contigo lá no palco. E tem cenas hilárias minhas com o Chacrinha no palco. Você tem tudo guardado? Tenho tudo guardado. Que legal, João. Digitalizou tudo. Digitalizei tudo. E a Globo, recentemente, no canal Viva, vem passando os programas, né? Sim. Então, eu vi recentemente uma cena, eu apresentando o Robert, o pessoal do Menudo, dos Menudos. Sim. Tinha também, quem mais que tava? Titãs. Nossa. Rita Lee novinha. Rita Lee. Não, tem uma entrevista que eu faço com a Dercy Gonçalves. Eu e a Dercy Gonçalves. Aí eu tô entrevistando a Dercy junto com os jurados, aí entra o Chacrinha pra fazer uma pergunta. Aí, era sábado à tarde, 3 da tarde. Mas sacanagem pura, meu. No subtexto, né? Então, foi uma experiência ímpar. Aprendi muito naqueles meses que eu apresentei o programa. E você escrevia? Você chegou a escrever pro Chacrinha como redator? Não, Chacrinha não. O programa do Chacrinha era só roteiro, era né? ele mesmo fazendo o que ele queria. Tinha um roteiro ali. de apresentar as bandas, fazer as coisas. A gente puxava isso já na quinta-feira com o Leleco. Sim. A gente puxava tudo. E depois, no sábado, era só repassar no camarim. Chegava 1 hora antes, 1 hora e meia antes. E outra, eu nunca me troquei num camarim separado. Eu sempre me trocava no camarim junto com o Chacrinha, a pedido dele mesmo. Opa! Olha isso. Ele queria que eu ficasse ali já pra me enturmar direitinho. Vai falando, ia preparando. Alinhando. A gente vai tocar música na Metropolitana e já a gente volta na rádio. Continua, por enquanto, nas redes sociais. Vai lá. Muito bem. Você foi redator da Globo também? Fui redator de humor. De qual eu comecei no Planeta dos Homens, ainda muito garoto, eu tinha 17 para 18 anos. Puta, você era novinho. Eu como freelancer. Era freelancer. E aí só fui contratado em 1981. Certo. Em 81 que eu fui contratado como funcionário da Globo mesmo. E aí fiquei até 94. Nossa, Aí eu passei pelo Jornal Nacional. Jornal Nacional. Jornal da Globo. O Jornal Nacional não. O Jornal da Globo. O Jornal da Globo, ele tinha quadros de humor. E tinha crônicas de humor. Exatamente. Aí eu passei pelo Jornal da Globo com a direção da Dileia Frati, ela que me dirigia lá. Fiz também o Fantástico. Fiz crônicas no Fantástico, né? A Dileia dirigiu o Jô também. Dirigiu o Jô. Quando o Jô foi pra Globo, a Dileia ficou mais um tempo ainda na Globo. Aí o Jô a convidou e ela acabou indo de vez com ele pro SBT. É isso. Na Globo ela não dirigiu. Na Globo não dirigiu, só dirigiu no SBT. No João 11h30. Boa. Né? A Dileia era genial, a diretora brilhante. Ela era o braço direito da Alice Maria
que por sua vez era a diretora de jornalismo e o superintendente era o Armando Nogueira. Quer dizer, é o que eu digo. Você trabalhou nos principais programas que viraram referência. Exato. E eu tive a sorte de conviver com grandes comunicadores e grandes diretores, né? Diretores, o Boni, não precisa dizer, né? O Daniel Filho, o Roberto Talma, Mário Lúcio Vaz, teve a diretora, o Walter Lacer. Só fraquinho. Só gente fraca. Maurício Sherman. Só gente fraca. Então eu tive a oportunidade de conviver com esses gênios e aí aprender com eles. Caramba. Então, por exemplo, iluminação, Peter Gasper, eu ficava lá de olho no Peter Gasper, que tem uma referência, inclusive tá na RTV, que é o Curan, né? Trabalhou com o Peter Gasper. E quando eu fui pra Europa, o Curan, eu encontrei o Curan trabalhando comigo lá. Nossa! Coincidência, né? Então, porque eu trabalhei, não só trabalhei em Portugal, como também na Itália. Então, foram experiências de produtoras, experiências de grandes profissionais, que eu também convivi lá na Europa, com editores franceses, editores italianos, editores ingleses. Mas a TV, João, na Europa, desses lugares que você passou, é diferente de fazer TV no Brasil e lá? Não, a forma de executar porque você é contratado da televisão, o artista é contratado da televisão, e quem produz são produtoras, né? A TV só executa. A TV só exibe. Só exibe. Exibidora. É exibidora. Na maioria das vezes, a não ser jornalismo, alguns programas matinais e tal, mas os programas maiores é produzir. E eu acho que em termos de show, a TV da Europa é muito boa. Plateia, cenários, por exemplo, o Marcelo de Carvalho faz o Céu Limite, que o nome é o Céu Limite, é brasileiro. Mas o formato do programa chama-se Hereditar, que é de herança. É um programa que é argentino, mas exibido diariamente na Itália. Olha! Que é um programa maravilhoso. Eu sempre falo pro Marcelo, esse programa, eu sempre gostei quando eu morei na Itália, eu assistia todo dia, é diário lá. Às 7 da noite. Hereditar. E é muito legal o programa, muito legal. Então, os formatos são... Acho que quem produz esse programa na Itália é a produtora Magnolia. Acho eu, não tenho certeza. E o meu programa era produzido pela Valente de Carvalho, que hoje é o Warner, né? Hoje é o Warner, que bacana, né? Lá em Portugal. Top. Então, isso foi uma experiência que a gente teve. Isso é tudo feito fora? Fora. Você produz o teu e aí você só joga na televisão e ela que exibe. Ela que exibe, mas paga pela televisão. Estados Unidos é assim também, né? Estados Unidos. Acho que começou pelos Estados Unidos. Ô, João, a Domênica Arantes se pergunta, você ainda faz imitações? Quem você costuma imitar? E se você ainda tá fazendo shows? Olha, os shows eu não faço desde 2000. Por quê? Porque todo mundo... O Danilo Gentili me perguntou isso. O Fábio Pochá me perguntou isso. João, você tem que fazer. Tá bom, um dia fazer. Então até o Danilo falou, João, eu tenho uma ideia. Você então já que você não quer mais fazer show, então pelo menos faz o jogador de futebol não tem despedida de futebol? O jogador? Então a gente organiza um show. Faz uma temporada fazer um show, uma temporada curta. E aí você chama João Kleber e os seus amigos, entendeu? Não tem do sertanejo, fulano e seus amigos. Então, João Kleber fala, eu vou pensar nisso. Mas eu parei, eu era roteirista do meu próprio espetáculo, como eu escrevia para outros espetáculos, né? Então, quem sabe, João, uma oportunidade de fazer. Falta que o humor tá em baixa. Não se faz mais humor em lugar nenhum, já tá difícil. Mas quem sabe a gente fazer numa casa noturna, uma coisa assim. Você, o Tom, vocês tinham que voltar, bicho. Com certeza. Vocês têm que voltar a fazer humor. O que eu faço hoje são palestras empresariais, né? Sim. Corporativas, né? Sim. Mas não um show de humor especificamente, né? Eles dão um briefing para mim do que é o evento, eu faço lá, bolo alguma coisa, um texto juntamente com a agência que está promovendo o evento dessa empresa, né? E assim vai. Né? Mas show de humor não. Mas quem sabe? Aí o dia que me der na telha aí, com amanhecer com a cabeça ter que voltar. Fazer. A imitação eu não faço. A Domênica perguntou também. Imitação, exatamente. Eu lembro algumas imitações Imitou que eu o Chacrinha hoje aqui. O Caetano Veloso. Olha, realmente é super importante aqui o Chupim. Chupim é muito legal. Me lembra das épocas de Chupim, né? É muito legal. Mano, é muito bom. Eu lembro você, te vi na TV, você imitava muito Silvio Santos. Silvio Santos fazia. Eu lembro. Legal, mas não perca. Mas isso é... Eu tinha um quadro no meu espetáculo
que era a Porta da Esperança. Eu fazia E a Porta da Esperança vinha tudo que você podia imaginar. Era muito legal. Era o show de plateia, eu ia pra plateia, né? Então, até as pessoas me disseram, inclusive nessa história que eu tive conversando com o Gentili, o Danilo, ele falou, pô, que já pensou você fazer o teste de fidelidade ao Aliás, vivo? vamos lá, hein? Vamos lá dia 6, gravar dia 6 com o Danilão. Manda um beijão pra ele. Danilão. Mano, o Danilo é muito parceiro. É um cara, além de talentoso, é um cara humano, gente boa, bom caráter. Manda um beijão pra ele. Mano, a gente vai voltar, a gente continua, só voltar na rádio aqui. Esse é o Chupim na Metropolitana. Vamos voltar na Metropolitana 98.5, não só nas nossas redes sociais, mas... Ao vivo! Voltamos na rádio, também Metropolitana. Hoje João Kleber aqui com a gente. Tava lendo a pergunta da Domênica Arantes, cobrando aqui do João Kleber, né? Pra voltar com show, né? Então, antigamente tinha muitos shows, gente. Tinha o show do João Kleber, do Tom Cavalcante, do Jô Soares, do Chico Anísio. Infelizmente, a gente perdeu muita gente, né? Vasconcelos, que fazia show. E, poxa... Quem sobrou, que era de uma geração nova na época, que era o João Kleber e o Tom Cavalcante, a gente tava defendendo a tese aqui que os caras têm que voltar a fazer show. Mas não tenho dúvida. Porque tem os stand-ups já. Só que os stand-ups é um formato americanizado. Que pegaram o microfone, faz aquele texto, naquele tempozinho, tal. Os shows do João Kleber, do Tom Cavalcante, gente... Quanto tempo demorava os shows? 1h30. Eram diferentes. Não, tinha... Cenário. Cenários, né? Personagem, que a gente entrava com os personagens, né? Meu sonho era ter visto um show do Costinha, mas eu não consegui realizar isso na minha vida. Eu trabalhei com o Costinha. Puta merda. Eu fiz eu tinha 18, 19 anos de idade. Eu fiz uma peça com Costinha, com 19 anos de idade. Era muito louco. O Costinha era uma grande figura. No teatro aqui em São Paulo, como é que era o teatro debaixo do Minhocão? Era um teatro que tinha lá debaixo do Minhocão. Me falha a memória agora. Era um teatro de bolso. Teatro de pequenininho. Portinha de vidro, eu me lembro. Isso, lembra disso? Lembro. Ele era até quadriculado assim na porta. Isso mesmo. Teatro de bolso. Exato. Chama teatro de bolso. Ali debaixo do Minhocão. E aí com Costinha. Nossa, me divertia. Eu era garotão, pô, né? Começando a carreira, né? Aquelas piadas dele, a boca que ele fazia. As meninas, era muito legal. Não, eu gostava de ver ele imitando um gay. Exato, era. Que ele fazia... Muito bom, bicho. Né? A bichinha. A bichinha. Meu, era muito bom. O Costinha tinha um talento ímpar, né? Naquela pegada de você fazer o personagem. E como voltando a dizer que você está comentando, que você disse a respeito do trabalho que tanto eu como o Tom fazíamos, sim, é que nós mudávamos de roupa no show. Isso! E entrava personagens. Isso! A diferença de monólogo para o stand-up é ele, que a gente fazia personagens, não era só nós com a nossa própria voz, a gente fazia personagens imitando outras pessoas, e não só imitando, como personagens. Por exemplo, tinha um personagem que eu fazia lá no meu espetáculo, que era o homem de 40 anos que ainda morava com os pais. Então a gente, que era carioca, metido amarelo. Então a gente imitava o personagem, criava o personagem, a gente incorporava o personagem e interpretava, ia pra plateia. Como eu te falei, tinha um cenário que descia, que era a Porta da Esperança, quando eu fazia com o Silvio Santos. Sim. Né? Quer dizer, então era um espetáculo diferenciado. Né? E nessa época, produzido, você falou de Costinha contava 3 piadas em uma. É verdade. Ele começava com uma piada, mudava tudo. No meio, ele mandava aí outra. Aí quando ele falava de bichinha, ele parava na piada e ficava só na bichinha. Ele vinha pra terceira, imitando a bichinha. E depois ele voltava pra primeira e vinha dando os desfechos. Cara, é um animal, né? Gente, deixa eu dar só um recado aqui, olha. A vida é agora. E sabe o que você precisa fazer pra curtir com liberdade? Fala! Põe Prudence e... só vai. É delícia. Se joga na maior linha de preservativos do Brasil. Se diverte com os géis com sabores diferentes. Põe Prudence e se liberta. Ai. Agora, se você quer sentir cada emoção, vai de Prudence Super Sensitive, que dá aquela sensação de não usar absolutamente nada. Quer viver o agora? Põe Prudence e só vai. Prudence, mais prazer pra todos. Prudence! Agora eu quero falar da Upman. Gente, você do sexo masculino, né? Geralmente você tem um pouco de preconceito de procurar ajuda
quando está com algum problema de ordem sexual. Você sabia que a UpMen são andrologistas, são médicos que podem ajudar você a recuperar toda a vitalidade que você tinha? Impotência sexual, quando você quer fazer, mas ele não te ajuda? Isso. Falta de libido, quando você não tem nem vontade. Ejaculação precoce? Muito rápido. A UpMen vai te ajudar. São mais de 15 anos ajudando muita gente, tá? Você tem que procurar a UpMen, fala lá com o pessoal, ó, eu vi no Chupim e quero mais informações. Não marque sua consulta de imediato. Exato. Tire todas as suas dúvidas primeiro. Quanto que é, como funciona o tratamento, tudo, que eu tenho certeza que você vai resolver o seu problema, tá bom? A UpMen, além de Campinas, Faria Lima, agora tem no ABC também, tanto em São Bernardo do Campo quanto Santo André. O que tá faltando é o WhatsApp para você entrar em contato com a UpMen no 911 21 4000. 911 21 4000. É a clínica UpMen, eles vão ajudar você a recuperar aí a sua vitalidade, tá Autoestima, bom? né? Autoestima, vai voltar a transar gostoso, delícia. né? 911 21 4000. Mande uma mensagem pra UpMen. Sexo também é saúde. É Sexo é vida, saúde. é. A gente volta já com o Chupim. A UpMen é parceiro, levamos lá pra TV, junto com o Maurício. Eu faço o negócio da mensagem do programa. Sim, é legal, sim. O Marcão, amigão de muito tempo. Agora, gente, a gente vai entrar no último bloco. Mas eu quero saber porque uma o coisa. João ele tem que sair 7h30. Dá tempo vamos lá. ainda? Não, Não, tem bastante tempo. Eu quero saber uma curiosidade. Como é que é a história que o Silvio Santos te pagou o primeiro cachê? O Silvio Santos, foi meu primeiro cachê, foi pago pelo Silvio Santos Como e o é que Nelson é Rubens. isso? É mesmo? É E pelo Nelson? A história é muito legal. Antes de falar a respeito dessa história, eu dizer o seguinte, falar das minhas redes sociais. Claro, né? Sim, não, Sabe- só quando voltar na rádio. Ah, que aí tá a legal, abrangência tá é legal. maior. Então, contando a história do Silvio Santos. Eu sempre, molecão, eu era office boy ainda, eu queria fazer imitações, fazer humor, aquelas coisas todas. E aí eu conheci o Nelson Rubens. Aí o Nelson Rubens chegou pra mim, olha, você grava umas vinhetinhas fazendo imitação, porque o Nelson Rubens tinha um programa com o Silvio Santos na Rádio Record. Eu não sabia. Na Rádio, mas quando a Record ainda era na Miruna. Nossa. O dono da Record era o Silvio Santos ainda. Era o Silvio Santos com o dono do... Não, é só o Silvio Não era o Santos. Tutinha... O pai dele. O pai dele. Isso aí. Então eles eram sócios. Na verdade era o avô, né? O avô. Ou ainda era o Paulo, o dono do estádio, né? O Paulo Machado de Carvalho. Paulo. E aí o pai dele tinha me chamado Paulo Machado de Carvalho, filho, né? Isso, entendeu? exatamente. Então aí ele tinha o Silvio Santos tinha um programa de manhã e o Nelson Rubens contava as fofocas dentro do programa do Silvio. O Silvio ia na rádio. O Silvio tinha um programa de manhã de entretenimento. Caramba! Tocar música, conversar com a dona de casa, aquelas coisas do Silvio. E o Nelson Rubens tinha um quadro de fofoca, as fofocas do Nelson Rubens. Então o Nelson Rubens, às vezes, ele gravava e o Silvio Santos fazia o programa, aí quando ele chamava o Nelson Rubens, já estava gravado. Então ele entrava. E eu gravava umas vinhetinhas em cassete, meu. O que o Nelson Rubens fazia? Era a parte de fofoca do Silvio Fofoca, Santos? só de fofoca. Aham. E eu gravava em cassete pra ele as vinhetinhas. Mas, lógico, não era aquele áudio como temos hoje. Aí o Nelson falou, João, você não pode vir aqui gravar pra mim aqui na Rádio Record? Ah, legal, vou gravar. Então, fui lá, gravei. Pra você ter uma ideia, minha mãe pedia pro Nelson Rubens tomar conta de mim, ligava pro Nelson Rubens. E na minha casa não tinha telefone, porque o telefone é uma coisa rara, né? Ligava da padaria pro Nelson Rubens lá na Record. Não, dona Laulinda, pode deixar que eu tomo conta desse... Que esse menino com a mania de querer ser artista, e não sei o quê. Pô, eu tinha o quê? Uns 15 anos de idade, 14, 15 anos. Caramba. E aí, o Nelson, eu gravava as vinhetas e tal. E o dia que eu fui, o Silvio tava na rádio. Sim. E aí o Nelson falou pro Silvio, esse que é o garoto que grava as vinhetas. Eu acho que o Silvio deve ter perguntado pra ele, né? Quem é que gravava as brincadeiras, as imitações e tal, não sei o quê. E aí o Nelson falou, esse que é um garoto que grava pra mim as vinhetas que você me perguntou, tal, uma coisa assim. E isso nós estávamos na porta da Rádio Record. Aí o Silvio falou, então, vamos lá, vamos aqui na padaria. Aí ele tomou um café com leite, pediu lá um bauru, e ele falou que eu queria. Eu falei, ó,
se o Silvio Santos tá pedindo, então vou pedir. Eu quero um café com leite e um Bauru. E o Nelson também. Então, meu primeiro... Aí ele ainda brincou. Bom, esse aqui, então, já é o meu cachê pra você. Então, foi o primeiro cachê da televisão que eu ganhei. Foi eu comendo um Bauru. Apesar que eu já tinha participado do programa do Almoço com as Estrelas. Nossa! Que o Vanderlei Villanova era o produtor estagiário. Vanderlei Villanova. Que hoje é um tremendo diretorzão, né? Inclusive dirigiu o Silvio. E o meu cachê ali era ficar... Eu sempre com comida, né, meu? Até parece que eu era enorme, né? Eu era magrinho pra caramba. Então, o cachê nosso era ficar sentado nas mesas de figurante. Caramba. Porque era todo um almoço bonito, né? Com o casal, como é que era o nome dele? Ayrton e Lolita Rodrigues. Ayrton e Lolita Rodrigues. Caramba, olha isso. Quer dizer, então essas foram as histórias que a gente tinha de muito loucas. Então, foi aí. Então, eu posso dizer que meu primeiro cachê foi pago pelo Silvio Santos e foi um Bauru. Nossa, João, você faz... Olha... João, você é uma história da televisão, eu sou um cara suspeito pra te falar que de verdade eu te admiro e tenho muita... consideração por você. Também, muita, por você. muita, Você é porque você foi o cara que me apresentou televisão. E aquela luz forte, né? Aquela câmera, aquela luz forte, eu lá no meio do palco, magro, parecia um palito, com uma camisa, né, preta, assim, dobrada a manguinha, né? E fazendo lá, e o João, porra, vamos lá, vamos fazer. Seu talento. Não, e outra, cara, assim, a gente é muito... ao vivo, né? Ao vivo, cara. Ao vivo, não tinha essa de gravar. Ô, João, você trabalhou com gênios, tanto da parte de direção quanto os apresentadores, os melhores, né? Dúvida, então você dúvida. Trabalhou com o Chacrinha e com o Silvio Santos, né? Não tem o que. E diretores como o Boni, como o Daniel Filho, enfim, o falecido que falou o nome Maurício agora. Sherman. Bom, o Sherman, entendeu? Então Você sabe que o Sherman me fez só interpretar um texto de final de ano da Globo de Shakespeare. Que era o Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão. Porque a Globo, no final do ano, sempre faz aquelas mensagens de Natal, né? E ele criou uma mensagem de Natal daquele ano que era: tente, invente, faça algo diferente. Sim. Então nós tínhamos que fazer, cada artista que estava na chamada tinha que fazer alguma coisa que fosse diferente do que ele exerce. Então, por exemplo, o Chico Anísio cantou um tango. A Fátima Bernardes sapateou, não sei se vocês lembram disso. Eu falei: o que eu vou fazer, Chama? Ele falou: você vai fazer Hamlet. Eu falei: pô, você já tá de sacanagem. não, pô, como não? Você não é capaz de fazer, pô? Quem faz humor faz qualquer coisa. Eu falei: pô, legal. Aí me deu um texto de Hamlet, fiz, e olha que loucura. No dia que eu fui gravar, era na Taikon, ali na Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. No dia que eu fui gravar, no mesmo dia que tava gravando Fernanda Montenegro, gravando Maitê Proença e mais, não me lembro quem mais estava. Tinha mais umas 3 pessoas de novela. Falei: porra, meu, vou pagar mó mico. Eu fazendo o Hamlet na frente dessa gente toda. Falei: pô, deixa eu ser por último. Chama é fogo, né? Chama ele pegar, ele testava você. Falei: não, tá tremendo? Pô, tá com medinho? Faz aí, meu, tranquilo, na boa. Faz aí. Decorou o texto? Falei: lógico, né, Chama? Pelo amor de Deus. Então ele falou: não, então vai na boa, vai tranquilo, beleza. Então. Aí o pessoal lá, eu falei: putz, eu vou interpretar. Era um pedacinho, mas um pedacinho que, pô, né? Era um pedacinho pro Brasil. O Brasil, pô, na chamadinha, tente, invente, faça algo diferente. Então, ser ou não ser, eis a questão, o que será mais forte. Um texto de Chama. Aí, caracterizado, com aquela luz, com uma luz fechada em você, só com um foco de luz, né? E aquela pálida, né? Que era o Hamlet, com a caveira na mão, né? E tal. Eu falei: porra, e a Fernanda Montenegro vai ter por todo mundo. Eu falei: tá de sacanagem. Aliás, minha mãe tá assistindo e falou: nossa, ela adorava, não sei se ainda tá passando, na Sky, quando você interpretava o Poderoso Chefão. Tá passando ainda. Tá passando? Passa. Minha mãe adora. Muito legal. Mãe. Beijo pra sua mãe. Qual é a sua Vera, mãe? Dona Vera. Ô, Vera, um beijo pra você, Vera. Te adora. Ô, João, vamos falar um pouquinho da Fazenda, antes de a gente voltar na rádio. Como foi, de repente, veio de Portugal e foi parar na Fazenda? Como surgiu esse convite? Como que você aceitou, assim? Como foi? Bom, eu tava trabalhando na TV portuguesa, lá em Portugal. Sim. E também, simultaneamente, na Record Internacional. Aos domingos, eu tinha um programa chamado João Kleber Total, né? Sim. E porque a TVI aberta não tinha nenhum problema, era incompatível, não tem problema nenhum.
não tem esse negócio pode. Era até parceira, até vamos dizer assim, em termos de ajudar. Porque a concorrente da TVI era a Globo, que é SIC. A SIC Globo. Então, pô, trabalhar na TVI e poder fazer na Record, lógico que eu fui com autorização da direção. Não estando na Globo, tá tudo bem. Era TV cabo, né? Que a Record é cabo aberta. Então eu fui fazer esse programa e aí surgiu o convite, porque o programa que eu fazia na Record Internacional ia pra Europa e África e Ásia todinha, de lá. Tanto que a Record Internacional, junto com o Bispo Haroldo, aliás, um beijo pro Bispo Haroldo, né? Eu inaugurei a TV Record na Espanha. Eu e ele fomos lá, nós dois inauguramos a TV Record na Espanha. E inaugurei também a TV Record no Japão. Caramba, sempre que eu fui rodado, hein, bicho? Sempre que o Bispo Haroldo confiava tanto em mim, que ele falou, João, você vai, o pessoal da Record lá, da Universal de lá, vai estar te esperando lá, legal, blá. E aí eu desci em Nagoya, aí depois eu fui pra cidade Hadamatsu, acho que é Hadamatsu, não sei, desculpa a pronúncia. E aí eu sei que eu desci em Nagoya, eu fiz um voo que eu saí de Lisboa, Paris, que era o Charles de Gaulle, fazia a conexão para Nagoya, Japão. E aí fui lá, fiz o show de inauguração da TV, um tremendo teatro, maravilhoso. Foi muito legal, o povo brasileiro, carinhoso. Isso no Japão. Não, em que data? Isso foi 2008, 2009. Um pouquinho antes de você entrar. Muito bem. E aí, como eu tinha uma repercussão muito grande, como brasileiro, uma repercussão muito grande na Europa, para brasileiros e para europeus, né? Principalmente coluna portuguesa, que morava em vários países, né? Ao redor, inclusive na Suíça tem muitos. Nossa, quando eu estive em Londres para fazer um evento deles lá, você tem que ver o carinho do brasileiro e português comigo. Não, é uma coisa inacreditável. Então eles. Em Portugal você não consegue andar sem Portugal, autógrafo. O pessoal é muito carinhoso comigo, sim, muito carinhoso. É foto. E aí o programa foi líder de audiência. Né? Então, você vê, entrou até dentro do know-how da mídia portuguesa. Ranking, né? No ranking, né? Da TV portuguesa. E aí, aí o bispo aqui me convidou para fazer parte da Fazenda, porque falou, olha, precisamos de uma pessoa que tenha esse conhecimento, tenha essa popularidade junto ao europeu. Por quê? Porque a Fazenda não é exibida fora do Brasil. Ela é exibida só no Brasil. Mas os programas da Record são exibidos na Europa. Que vai ter quero hoje em dia comentado a Fazenda. Exatamente. Então, não tem como hoje YouTube, não tem como hoje as repercussões de aplicativos, nada, né? Então, eles queriam que repercutisse nos programas que eram distribuídos, que ajudaria bastante na distribuição. Então, era para vir duas pessoas. Ou seria eu ou Jesus, que na época era o casado, namorava a Madonna. Isso. Jesus Luz. Não era Jesus Luz? Isso, ele mesmo. Então, eles queriam uma pessoa que fosse... assim, que tivesse um conhecimento... Uma representatividade. Uma repercussão mundial. Mundial, vamos assim dizer. Pelo menos na Europa, né? Sim. E aí eles pegaram, convidaram o Jesus, mas o Jesus estava fazendo ele estava se lançando como DJ na época. Exatamente. E fazendo uma turnê pelos Estados Unidos. Não pôde. Ele era modelo e DJ, né? Isso mesmo. E aí me convidaram. Aí foi que eu aceitei. E me pagaram um cachê, independente de eu estar trabalhando para Recolar. Eles me pagaram um cachê muito, muito legal na época. Falei, vou, né? Pô, de bobeira. E vim me divertir pra caramba. Nossa, me diverti pra caramba. Não faria de novo, mas me diverti. Muito me diverti. bem, eu só me diverti. Isso é bom. A gente vai voltar aqui, né? Que é o último bloco, mas vai entrar agora a parte da rádio também. Hoje, João Kleber aqui no Chupim. Mais perguntas chegando aqui, gente. João Kleber, você tem que fazer uma biografia, velho. Eu tô falando sério. Sério. Você tem história pra arrebentar, pelo amor de Deus. Não, história a gente tem bastante. Então, cara. História com... De televisão, então. Pelo amor de Deus. História tem que fazer. E outra, você sabe que... Mas eu sou o defensor de voltar com show, hein? Defensor. Você sabe, eu fui uma pessoa de muita estabilidade em emissoras, né? No Brasil, quase emissoras que eu trabalhei, Globo e RTV. Né? Na Europa, Portugal, né? que é a TVI, né? Então, e na Itália a TV Cabo. Então, no Brasil, eu comecei minha carreira na Globo,
na RTV inaugurei em 99, só saí da RTV em 2005 para ir para Portugal e retornei de Portugal para cá. Então isso você mostra a estabilidade de um profissional também, né? Exato. Não tem o que falar. Não tem o que dizer. Por isso daí é o seu caso. Eu faço a mesma coisa aqui da rádio também, né? Tem essa felicidade aqui também. Vamos voltar na rádio, Chupim na Metropolitana. Voltamos na Metropolitana 98.5, Chupim. Hoje, João Kleber aqui com a gente. A história da televisão tá sentada aqui. Mestre, meu padrinho, meu mestre. Gente, últimas perguntas pro João. Estão chegando várias perguntas. O William Cândido, ele pergunta: ô João, qual dica que você dá pra quem quer começar no meio humorístico na televisão? Olha, hoje eu diria até que é muito mais fácil do que na época que eu comecei. Porque na época que eu comecei, só tinha 2 emissoras de televisão, a Globo e a TV Tupi. A TV Tupi estava terminando, estava tendo problemas e acabou encerrando. Uhum. Aí o SBT, que era a TVS, né? O Silvio Santos veio e tal. Bom, então quem queria tinha que ir lá. E outra, era muito difícil para mim porque os gênios estavam no ar. Exato. Você vai chegar no... Chico Anísio, Jô Soares, Agildo Ribeiro, Paulo Silveira, Renato Aragão. Como é que você vai chegar? Inclusive, eu fui roteirista do Renato Aragão, dos Trapalhões. E quem era o diretor de redação era o Carlos Alberto de Nóbrega, porque o diretor era o Carlos Manga. Você me falou isso aquele dia que a gente tava naquele almoço com os clientes aí. O Carlos Manga era, olha isso, outro grande diretor, Carlos Manga, meu Deus. Pô, não, só... O Carlos Manga é maravilhoso. O Carlos Manga dirigiu a Família Trapo, né? Exato. Então, e aí, naquela época era muito mais difícil. Hoje, não que seja mais fácil, mas com mais oportunidade. Eu diria porque você não começasse pela televisão, começasse pelas redes sociais, começasse a fazer um trabalho. Meu primeiro show foi numa pizzaria, lá no Rio de Janeiro, na Toneleiros. Eu fui lá... Quantos anos você tinha? Eu tinha... Molequinho. 20 anos. Caramba, 20 anos. Bicho. Entendeu? Então, aí depois eu fiz em nightclubs e fui até que cheguei no teatro. O Chico Anísio virou-se pra mim e falou: João, você escreve um texto e eu dirijo pra você. E aí, quando eu estreiei, João Kleber, direção Chico Anísio, né? Estouro. O nome do espetáculo era Rir. Foi 10 anos em cartaz. 10 anos? 10 anos. 5 só no teatro, no mesmo teatro no Rio, na Lagoa. Teatro da Cidade, na Lagoa. Direção do Chico Anísio. E aí depois mais 5 viajando pelo Brasil, né? Cara, que mas história, eu acho que o conselho é começar mostrando o seu próprio trabalho. E outra, se ele puder, a pessoa que quer começar, escreva seu texto. Se não conseguir escrever o texto, peça pra alguém que faça. E o texto é fundamental no show de humor, né? Porque às vezes você pode ter o talento de interpretar, mas não tem o talento de escrever. Então você tem que ter uma parceria, né? Exatamente. Ou ao contrário, né? Você tem o talento de escrever e não tem o de interpretar. Aí a pessoa pensa que sabe escrever e sabe, mas na hora de interpretar fica esquisito. Tem que treinar. Eu acho que a pessoa deveria... O stand-up, eu gosto muito de stand-up. Eu gosto, particularmente pra rir fácil. Mas pra ir assistir ou pra fazer? Não, pra assistir. Assistir. Pra me divertir rápido. Pum, legal. Legal. O time Agora, acelerado. eu acho que essa parte do que a gente fazia, que era um monólogo, que você era um ator fazendo humor. Era outra coisa. É uma outra parada. Então, eu acho que se voltar, também pega. Eu acho que também pega. Por quê? Porque era muito puro. Era um humor que não passava da linha vermelha. E hoje em dia, a gente vive porque assim, a gente vive um ambiente politicamente correto, depois desgringolou tudo. Exatamente. E hoje voltou, porque é cíclico o negócio. E hoje voltou a ser o politicamente correto. E os shows de vocês cabem hoje exatamente nessa coisa de porque respeito. Nós vivemos eu, particularmente, peguei... a fase da ditadura, né? Sim. A ditadura. Então, o que acontece é o seguinte: nós, para escrevermos um espetáculo, o pessoal reclama hoje, não sabe o que é ditadura. Então é o seguinte: ditadura, eu nunca tive problema nenhum, mas eu digo, problema de texto, o que acontecia? Você tinha que escrever um texto, interpretar esse texto para um censor. Você imagina um teatro de 600 lugares. Você ficava no palco, uma pessoa sentada na tua frente, antes de estrear. Ele tinha que ver o espetáculo como era. E se ele não gostasse de alguma coisa, esse censor tinha o poder de
Na hora. Grifar na hora, Anotar, anotar e mandar, e você tinha que mudar o texto, senão, porque você tinha que registrar esse texto na Censura Federal. Era a Censura Federal, o nome chama Censura Federal. Caramba. E aí tinha até um nome, vinha Censura Federal. E você tem que ter esse certificado de autorização para poder interpretar. E mesmo assim, não garante que você, a qualquer momento, um censor poderia entrar no teatro, se ele visse qualquer coisa que não estava do agrado dele, daquele censor, ele podia interromper o espetáculo na hora. Nossa. Na televisão, eu peguei essa fase, cheguei a pegar. Você tinha Mas os seus textos, você ia para o lado político também, ou não? Também? Fiz lado político, fazia sátira política. Eu peguei uma E passava ou você chegou a ser censurado? Eu dava um drible, como todos nós fazíamos, driblava. Dava Tipo, você ouve a música O Bêbado Equilibrista da Elis Regina, né? E você vê como driblavam o negócio, mas você começa a pegar, você fala, olha... O autor é o João Bosco. É o João Bosco. João Bosco. O autor João Bosco. E você vê como eles, né? Falavam de uma maneira, o negócio... Tem que dibrar. Passava aí, mensagem, mas disfarçando, né? Na época que eu tava no auge do meu espetáculo de humor, o presidente foi o primeiro presidente civil, né, que foi ainda estávamos, não tinha diretas ainda. Não tinha eleição direta. Sim. Era o Sarney. Sim, né? sim. E o Sarney teve aquele negócio da inflação, você imagina? Toda hora tinha que você ir no supermercado e o preço... A remarcação a cada minuto. Pô, exatamente. A cada minuto. Pô, a gente deitava e rolava, né? Entendeu? Mas dava de driblar, tinha que driblar. Mas eu cheguei a pegar a época do Figueiredo, o presidente Figueiredo, o último presidente militar, sim. né? Mas eu nunca tive problema, porque eu também sabia driblar. Na televisão eu também tinha... Tudo que a gente escrevia passava por um censor do departamento, o que era de humor era de humor. O Jô Soares e o Chico Anísio, dois tipos de humor completamente diferentes, né? Mas ao mesmo tempo satírico e muito inteligente. Você pega o personagem do Jô Soares, que ele fazia de político, Salomé. A Salomé era o Chico. Chico. O Chico fazia a Salomé, que ele conversava com o João Figueiredo. Exato. João. Batia o mão pra João. João Batista, como tu tá? Das beijos. Meu, era demais. Mas aí ele contava todo aquele fato que acontecia politicamente naquela época, naquela semana, como se estivesse conversando com o João Batista. Aí ele falava uma coisa que, vamos dizer, o João Batista não gostou, falou: João, cadê tu? Desligou! Entendeu? Então, e o Jô fazia também personagens políticos muito bons. Mas tudo driblava. Ele driblava legal. Driblava legal. Pô, o personagem que o Chico fazia do deputado Justo Veríssimo. Sim. Meu Deus. Pobre que se exploda. Entendeu? Muito bom. Então, aquela época, você vê, em termos de personagem. Então, a gente, no espetáculo de humor, no monólogo que a gente falava, a gente fazia de cara limpa personagens. E às vezes, em alguns casos, se caracterizava. Por exemplo, quando eu imitava o Roberto Carlos, eu saía, botava o blazezinho, voltava com a luz e fazia o personagem. Entendeu? O Silvio Santos, eu só mudava, virava o corpo... Silvio Santos. Então era um personagem... Isso não tem mais. Isso era um trabalho de ator. Quem fez um pouquinho disso recentemente foi o Ceará. Né? O Ceará, ele fez o Ceará é bom. Mas Ceará do Pânico. Isso, que era do Pânico. Ele fez um pouco, mas parou. Mas ele se transformava na hora, virava Betânia. Era uma muito referência legal. disso muito forte foi o mistério de Irma Vap, né? Opa! Pelo amor de Deus, cara. 35 trocas de roupas em 1h20. Mas aqueles são gênios. Marco Nanini e Neila Torraca. Exatamente. Esse espetáculo era uma coisa brutal. Brutal. João, eu queria falar com você, mas muito... Cara, você tem que voltar outras vezes. Eu sei que a gente tem que dar um tempo também, você tem uma vida corrida aí, mas volta. Não, é um prazer, eu tava devendo isso pra vocês. Papo, eu te falei que muitas vezes eu tava vindo pra ir pra gravar, que às vezes o meu horário de gravação também era muito doido. Uma hora é 4, uma hora é 5, uma hora é 7 horas. Nunca tinha um horário exato. Então eu vinha sempre ouvindo você. Cansei de dizer isso pra você quando você chegou lá na RedeTV. Verdade. Então, aproveitando, dizer as minhas redes sociais, que o pessoal me acompanha. O João Kleber sou eu, tanto no Instagram como no TikTok. Vou repetir, João Kleber sou eu. Pra quem tá vendo pelo vídeo, aqui tá embaixo aí no GC, ó. Seja o TikTok ou no Instagram, né? Então, e outra coisa, eu queria parabenizar você também, Bartolo, pelo o Encrenca. Eu acho que vocês levam um programa...
apesar que é um programa de humor, levam a sério. Sim. E uma das coisas que é o mais importante que você tem que ter num programa de humor é ser sério para trabalhar e fazer diversão para quem tá assistindo. Sim. Entendeu? E eu acho muito legal o comprometimento de vocês no programa. Sim. E eu sempre digo isso, você é um cara que eu já admiro há muito tempo. Idem, Se João, você nem não preciso fosse falar. talentoso, se você não fosse competente, eu não te chamava lá há 20 anos atrás na RTV para fazer trote no ar, no meu Verdade. programa ao vivo. Verdade, Né? Quando verdade. nós começamos a inaugurar uma Rede TV. Então, parabéns para vocês. Aqui na rádio não precisa nem dizer, aqui é chover no molhado. O sucesso de vocês é redundante. Quer dizer, falar do sucesso de vocês realmente é redundante. E, eu digo mesmo, eu tenho você como mestre, como um padrinho. E quando a gente foi parar na Rede TV, nossa, cara. Primeira pra mim- coisa que ele falou, a gente chegou na emissora e falou, preciso ver o João. Primeira coisa que Não, ele eu falou. sempre digo, Marcelo, qualquer coisa que tiver, berra pra mim. Sua João. biografia, promete? Não, Promete, Marcos. quem sabe um dia, quem sabe um dia. E o show, quem sabe um dia.